Olá, tudo bem? Eu sou o Beto Silva, radialista. Estou aqui para falar sobre qualidade de vida, falar sobre saúde. Começando por mim, eu tinha um sério problema de refluxo. Não conseguia escovar os dentes pela manhã, ânsia de vômito, comida voltava, enfim. Sofri bastante durante 20 anos com esse problema. Até que eu conheci um produto fantástico, que é a jarra magnética Animar. Comecei a tomar essa água e percebi uma grande diferença. Aí fui procurar saber quem é que poderia falar melhor, com propriedade, sobre este produto e sobre qualidade de vida. Então encontrei o homem certo, Zanardi, é pioneiro na venda desse produto em todo o território nacional e tem contribuído muito com muitas pessoas também conseguirem uma ótima qualidade de vida. Zanardi, como é que você conheceu esta jarra e você também tem uma experiência pessoal e na família sobre os benefícios dessa jarra, não é? Então, Beto, uma alegria estar aqui contigo. E, na verdade, a gente tem uma história. São 30 anos completados nesse mês de água magnetizada. Então, veja só, há 30 anos passados eu participei a convite de uma reunião, passamos um sábado todo ouvindo o seu Armando Orsato falar sobre um produto que iria vir, Uhum. né? E daqui a pouco chegou o produto, atrasou um pouco, e eu comecei, junto com a minha família, a beber a água magnetizada da jarra magnética, que é o nome que carinhosamente a gente chama, porque é um Sim. aparelho magnético, na verdade, né? E quando eu comecei a beber esta água há 30 anos atrás, eu tinha um problema severo de gastrite. Tinha feito já endoscopia, uma restrição alimentar e todo aquele problema que causa quem tem um problema gástrico, enfim, né? Comecei a beber esta água, era uma novidade, e passados 60 dias não Uhum. tinha mais gastrite e não tenho mais gastrite até hoje, passado 30 anos. Meu filho também na época tinha um problema urinário, era um garotão de 9 anos, também em poucos dias já melhorou bastante, resolveu o problema, e a gente começou daí vender o produto. Inicialmente comecei a vender para amigos, pessoas que confiavam em mim. E eu dizia a eles, olha, se você beber a água retirada deste aparelho magnético, vai te fazer bem. E com isso, Beto Silva, nesse tempo todo, os resultados que a gente foi encontrando, os benefícios que as pessoas foram tendo com a saúde, foram incríveis e nos fez ter uma crença nesse produto que funciona realmente e estar aqui hoje para falar um pouco mais dele. Que bom. Nós temos aqui em cima da mesa uma jarra, temos outras duas ali também, as pessoas estão observando. Essa jarra, ela, dentro dela, 3,5 litros de água, e a pessoa coloca a água dentro da jarra. Fica quanto tempo a água ali dentro para começar a pessoa a tomar e ter benefício? Então, deixa-me Sim, eu tomar aqui para fica à explicar melhor. vontade, fica à vontade. Inclusive, a gente vai ter o cuidado de mostrar Uhum. ela como ela Olha só que antes de legal, hein? ser montada, né? Uhum. Para as pessoas entenderem um pouco o processo. Não vamos, claro, falar aqui de processo técnico, Sim. mas vamos falar de coisas simples, práticas, né, sobre saúde, enfim, aquilo que nós temos como experiência. Aí são as Então, pastilhas. então olha só, aqui, esse material aqui, primeiramente, a parte plástica é polipropilênio virgem, Uhum. que ele é um produto, claro, que não foi reciclado, é próprio para se colocar água potável para beber. Aqui cabem 3,5 litros d'água e aqui tem uma cinta magnética, que nós assim chamamos, com 12 pastilhas magnéticas, devidamente colocadas aqui, polo norte com polo sul, a distância de uma para com a outra, que este campo magnético aqui, quando recebe a água, veja, a água não fica em contato direto com as pastilhas magnéticas. Mas quando a água fica próxima aqui, através desse campo magnético, ela começa a receber os benefícios que o campo magnético produz na água, e é o que nós podemos falar em seguida. Aqui, colocado a cinta magnética, é posto esse fundo Certo. e ele é encaixado Uhum. e fica como vocês estão vendo aqui Muito na bem. tela, enfim, a nosso aparelho magnético, nossa jarra magnética azul. Certo. Ela tem 3,5 litros de água. Eu lembro muito do meu pai. Meu pai, quando era criança, ele sempre me dizia assim de manhã: toma água em jejum.
Toma água em jejum. Duas coisas, quer dizer, toma água em jejum e toma um banho. De manhã cedo, né? Certo. Me acordava para isso. Então, exatamente, são 2 litros de água, tem que tomar mais litros de água durante o dia. Como é que você poderia falar a respeito disso? Isso, a pessoa bebendo uns 2 litros d'água por dia estaria, digamos assim, numa boa média. Porém, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que, em média, a cada 30 quilos de peso orgânico, você beba 1 litro d'água por dia. Veja que o beber água em jejum é realmente formidável. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acompanho alguns especialistas na área da saúde que trabalham as questões do intestino, principalmente, né? E eles são muito enfáticos em dizer que beber água em jejum vai facilitar muito o tratamento que a pessoa vai fazer para melhorar o seu sistema digestivo como um todo. Inclusive, as organizações de hidratação pelo mundo, nos Estados Unidos, no Japão, elas recomendam para que se beba 600 ml de água em jejum antes de comer qualquer coisa. Espera meia hora e depois vai tomar o seu café, enfim, comer a comida que come. Porque a água em jejum, ela vai drenar o nosso organismo. Quando a gente está deitadão à noite, o organismo está funcionando, está formando o lixo orgânico, tudo funciona, a circulação do sangue, enfim, claro, não pode parar. E agora, quando a gente levanta pela manhã e bebe a água, então esta água vai promover uma limpeza no organismo, que é o que vai nos trazer a saúde e saúde abundante. Muito bem. O senhor mostrou as pastilhas aqui dentro da jarra magnética. E esse magnetismo, ele tem origem onde? Como é que surgiu essa história? Hoje nós temos colchões magnéticos que as pessoas sabem que fazem bem e outras coisas mais usando o magnetismo da natureza, né? Como é que surgiu? Então, Beto Silva, há 30 anos atrás, não existia nada que pudesse cooperar com a magnetização da água. Ou algumas pessoas falam até imantação. Eu prefiro usar a palavra magnetização, porque são os magnetos especiais que trabalham nesta água. Não existia até 30 anos atrás. Existia, sim, colchões magnéticos e outras coisas dentro do magnetismo. Porém, a água magnetizada, ela é algo milenar. Estudos antigos e contos antigos e histórias antigas dizem que, por exemplo, na Índia, as pessoas mais velhinhas, idosos, aposentados, eles pela manhã, eles subiam logo de madrugada nas montanhas para caçar pombas que vinham em vertentes, em fontes naturais, beber água pela manhã. E agora eles estando ali próximo dessas fontes da água natural, eles também bebiam água, e quando voltavam, levavam água para casa para beber, porque afinal das contas era uma água da natureza, incrível. E eles começaram a perceber melhoras na sua saúde, né? No sistema digestivo, circulação do sangue, mais energia para o corpo. E eles começaram a pensar, peraí, por que essas pombas vêm beber água justo ali? Teria tantos outros lugares. Sim, sim. E agora eles chegaram ao ponto de quebrar pedaços daquelas rochas e levar para casa e colocar em volta daqueles baldes que tinham da época, balde de madeira ou de barro. E ali, então, é a primeira história que se ouviu falar de magnetização de água. E agora, com o advento de tudo que está aí do magnetismo, há 30 anos passados, então começou-se esse estudo e essa aplicação de campos magnéticos assim mais prático, né, de se ter na mão para poder trabalhar a água e a gente poder beber esta água tão incrível. Muito bem. Olha, nós temos cerca de 10 sistemas que cuidam do nosso organismo, né? Um deles é o digestório, que eu queria começar a falar sobre isso, até dando o meu exemplo, que eu falei na abertura aqui. Eu comecei a tomar a água. Então, como eu falei, eu tinha ânsia de vômito ao escovar os dentes, etc. A comida voltava o refluxo. Sofri muito com isso aí. Comecei a tomar a água e passou não deram 30 dias. Não foram 30 dias. Menos de 30 dias. Eu comecei a perceber que eu escovava os dentes, escovava a língua e não sentia mais aquela ânsia de vômito. Aí eu falei para minha esposa assim, é a bendita água. É o resultado da água que eu estou tomando. Não tenho mais esse problema. Acabou. Não foram 30 dias necessários.
qual é o resultado, o benefício, por exemplo, que a pessoa vai ter, como eu tive, no sistema digestório? Então, Beto Silva, há 30 anos atrás, a gente tinha expectativa. Eu tive benefício em mim, outras pessoas começaram a ter, mas era uma expectativa. Então, hoje, a gente não vive mais uma expectativa. A gente já pode falar do que já aconteceu. Por isso, nos dá esta segurança, esta convicção. Então, veja só, o nosso sistema digestivo, digestório, ele é até tido por muitos profissionais como o segundo coração. Ele é o responsável por receber os alimentos via boca e processá-los e, indo lá para o intestino delgado, a corrente sanguínea vai lá e busca este alimento para nutrir os trilhões de células que cada um tem em nosso corpo. Importante dizer que uma célula, ela tem uma vida igual a nós. Ela precisa comer, se alimentar, precisa eliminar a sobra, o lixo, ela precisa receber o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Nós somos um conglomerado de células. E agora, quando a gente bebe água, e aqui eu volto a enfatizar sobre a beber água em jejum, eu sigo pela internet um protocologista que justamente cuida do trato intestinal, das doenças relacionadas ao intestino, enfim, e ele chega a ser enfático em primeira receita que ele dá para a pessoa começar o tratamento: beber 600 ml de água em jejum. Quando bebe esta água, então começa a promover uma desintoxicação do nosso intestino, começa a fazer uma limpeza. Claro que nós vamos também em seguida falar sobre o sistema nervoso, mas o organismo nosso ele é todo interligado. Então, a questão do sistema nervoso eu vou expressar logo mais à frente, mas ele é fundamental estar equilibrado para que o intestino nosso funcione bem. Os movimentos peristálticos, que chamamos ali, né? O caminho que o alimento toma dentro do organismo, ele precisa andar, precisa fluir. Então, quando a pessoa começa a reter a alimentação, fica o intestino preguiçoso, o intestino lento. Tem gente que fica 8 dias sem fazer as necessidades fisiológicas. Imagine, quando a corrente sanguínea vai lá no intestino delgado buscar alimento para nutrir as células. Que alimento vai encontrar lá? Alimento podre, estragado, e por isso que promove tanta coisa, envelhecimento precoce, mal-estar e tantas patologias aí que não precisamos citar o nome. Quem sofre disso sabe o que tudo isso é. Sistema nervoso é fundamental. Hoje, milhares de pessoas sofrem com ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas mais. Os benefícios da água magnetizada para o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, Beto Silva, ele é considerado o sistema de comando do nosso corpo. Então veja que o sistema nervoso central, que está no nosso cérebro, e mais a espinha dorsal, eles têm as ramificações que vão para todo o corpo. É um amontoado de fios que nós temos no nosso corpo, né? Claro, nervos, pequenos nervos, que é como uma rede elétrica. O que acontece? Quando esse sistema nervoso ele fica abalado, ele começa a perder a condição de fazer com que os nossos órgãos funcionem bem. Por exemplo, beber água magnetizada, eu já vou falar em seguida o porquê da água magnetizada ser melhor do que a água comum que se tem aí. Mas quando nós bebemos água magnetizada, vai melhorar em muito as funções cognitivas. O que é isso? É a capacidade da nossa mente de raciocinar, de pensar, de gravar coisas, uma mente criativa, uma mente ativa, e com isso vai equilibrando o organismo como um todo. Esta ansiedade, as próprias questões gástricas, como eu disse antes para ti, mais do que 90% dos problemas relacionados às questões gástricas, azias, gastrites e úlceras, elas estão ligadas ao sistema nervoso desequilibrado. Então é impressionante o que a água magnetizada faz para ajudar neste equilíbrio do sistema nervoso, e com isso todo o organismo passa a funcionar bem. Lembrando que os nossos órgãos, todos eles precisam do comando do nosso sistema nervoso para funcionarem bem. E ele estando em dia, a tendência é que tudo vá melhor.
Muito bem, correria da vida, a pessoa vai para um lado, vai para o outro, chega em casa à noite, não consegue dormir, batata na perna dói, cansaço, circulação, não é? Circulação. No sistema circulatório, que a pessoa vai sentir de diferença, de melhoria nessa qualidade de vida tomando a água magnetizada. Então, claro que pode ser que seja um problema circulatório, nem sempre é. Sim. É importantíssimo aqui, Beto Silva, nós abrir um parênteses e logo fechá-lo, sobre essa questão da saúde. O corpo humano ele é complexo, né? Eu costumo dizer que nós temos extraordinários médicos, profissionais de saúde, equipamentos que podem detectar tudo que a pessoa pode ter no seu corpo que não está bem. A questão está que muitas das vezes não tem o que dar para resolver o problema que a pessoa está tendo. Agora, você imagina, nós somos uma média de 70% de líquido no nosso corpo. Então, uma coisa lógica é que quando a gente bebe água, temos 70% de chance de ter saúde. Claro, uma água de boa qualidade. Fundamental. Esse é o caminho. Agora, no sistema circulatório, imagina o nosso coração, ele é uma bomba, tamanho do punho, e ele bomba por dia absurdos entre 7 a 9 mil litros de sangue. É muito sangue. Lembrando que nós temos entre 5 a 6 litros de sangue no nosso corpo. E como esse sangue vai circular bem e o coração vai funcionar bem? Quando a parede interna das veias e das artérias estiverem limpas e o coração podendo bombar, fazer o trabalho dele. O sangue circula, tranquilo, vai cumprir a sua função, que é levar alimento, levar oxigênio, retirar aquilo que tem que ser retirado através da corrente sanguínea para ir para o rim filtrar, e a pessoa assim vivendo bem. Agora, quando se bebe água em jejum, todo esse processo facilita. Um outro detalhe, uma dica, Beto. Tomar um copão d'água antes de deitar, antes de dormir. Dificilmente a pessoa que toma um copão d'água antes de deitar vai ter problemas correlacionados ao sistema circulatório à noite. Dificilmente. Né? Porque justamente está a nossa parede interna das veias e artérias estão limpas e vamos ter saúde, não tem outro caminho a não ser esse. Muito bem. Para finalizar sobre esses sistemas todos aí, que são muitos, que nós temos, não tem como falar de todos aqui, Assim o mesmo. tempo não permite. Mas o urinário, a gente sabe tantas pessoas que sofrem com pedra nos rins, bexiga incomodando, etc e tal, né? Claro, a água é fundamental porque vai passar por todo esse sistema aí do sistema urinário, né? Sim, Beto Silva. Então, nós temos 3 maneiras de eliminar as toxinas do corpo. Através do suor, a porção sai, veja que quando a gente soa, fica salgado e tal, é sinal que está saindo algo ali, né? Através das fezes, já falamos um pouco sobre o sistema excretor, né? Sistema digestivo, e também o nosso sistema urinário, que é composto por um par de rins e pela bexiga. Imagina que o nosso par de rim ele filtra, em média, por dia, 200 litros de sangue. Qual a função do rim? É filtrar o sangue, devolver o sangue bom para a corrente sanguínea, para que ele venha alimentar o nosso corpo como um todo, e eliminar agora, através da urina, que manda para a bexiga, o resto, aquilo que não precisa mais ficar dentro de nós, que, aliás, se ficar, causa um mal-estar. Porém, quando este rim não está com a sua boa condição de filtragem, ele devolve para a corrente sanguínea um sangue sujo, um sangue errado, podemos dizer assim. E daí tem o que tem na saúde das pessoas. Quando o rim começa a perder a capacidade de filtrar, ele também geralmente começa a formar os cálculos renais, as populares pedras nos rins. E a gente não engoliu a pedra, né? Sim. Ela foi se formando. Se formando com alimentação e etc. Excessos de sais que se acumulam ali. Então, o organismo, na sua defesa, o rim, ele cria o cálculo como que para eliminar aquele mal. Só que, claro, quando ele cria um cálculo, 2 cálculos e enche de cálculo, tornou-se um grande problemão. Se um cálculo desse começa a migrar assim inteiro para querer ir embora para a bexiga, imagine o caos que isso causa. Agora, quando se bebe a água, tem o hábito de beber água,
e água magnetizada, qual que é a tendência lógica? De não formar o cálculo. Sim. E se ele já existia ali? É a prevenção, né? A prevenção. E se ele já existia ali? A tendência é que ele vai se dissolvendo, que nós temos milhares de exemplos assim, de pessoas, Beto Silva, que chegam às vezes... O homem é mais fácil identificar quando vai ao mictório, né? Uhum. Ele vai fazer o xixi ali, urinar, e ele, quando começa a beber água, ele chega a perceber ali uns grãozinhos saindo via urina, que é sinal que ele tinha cálculos renais e isso está sendo dissolvido e sendo mandado embora. Coisa fantástica esse benefício. Olha, que maravilha, tenho certeza que você que está nos acompanhando percebeu, entendeu a importância de tomar água todo dia, 2 litros de água por dia, tomar água em jejum, tomar água antes de dormir. Nós vivemos no planeta água, não é? Planeta água. Perfeitamente, Beto. Deixa-me falar um pouquinho sobre isso. Nós temos muita água no mundo, no Brasil por excelência, água para se beber aí à vontade, né? Agora mesmo parece que em Israel, quando eu estive lá, eu já conheci que é a água dessalinizada, né? Tirada do mar. E agora em São Paulo, parece que o governador ali vai começar a produzir essa primeira água para beber, potável, tirada do mar. Mas nós, a grande parte do Brasil não precisa disso, né? Nordeste é um pouco difícil, né? A gente lamenta isso tudo por lá. Mas, em resumo, a água que nós temos à disposição para beber hoje, ela está uma água que ela perdeu a sua capacidade de hidratação que ela tinha na sua forma original, antes de ela passar por todos esses processos que está acontecendo hoje aí. Então, por exemplo, o saneamento básico. O que nosso poder público faz? Ou até algumas empresas privadas? Eles fazem o melhor, que é colocar ali na água cloro e outros componentes mais para deixar a água quanto mais saudável possível para chegar até nós. A água também no Brasil, ela é conhecida como água pesada, água amarela, e ela, por si só, ela perdeu a vida dela. E ela, então, não consegue mais fazer o benefício de hidratação que deveria fazer. Agora, quando a gente coloca a água próxima ao campo magnético, o que vai acontecer? Eu já mostrei para vocês, vamos olhar de novo, né? Esse campo magnético, essas pastilhas magnéticas que estão aqui, elas conseguem reativar a água que é posta dentro dela. Você imagina, você coloca aqui água potável, 3,5 litros, você deixa aqui por 2 horas, ela fica pronta para ser bebida. Ela já recebeu as propriedades magnéticas. Ela já recebeu o que aqui? Uma reorganização, um realinhamento, uma revitalização, ela voltou a ter vida. Imagina assim, numa linguagem bem simples, você pega um saco cheio de laranjas, está todo ele desorganizado, agora você vai e coloca ele todo em forma piramidal, organiza. Então é isso que o campo magnético vai fazer na água. E quando a gente bebe esta água reorganizada, esta água ativada, vai reorganizar os 70% de líquido que nós temos no corpo humano. A água magnetizada, ela não é um remédio, ela não tem contraindicação, ela não está aí para substituir nenhum tipo de cuidado médico, enfim, não é este o fim. Nós estamos aqui trazendo a água magnetizada para ser um auxiliar em tudo que a pessoa faz. A pessoa faz qualquer tratamento, bebe água junto. Sim. Já que não tem uma água tão boa para beber mais, magnetiza a água e vai potencializar todo tipo de tratamento que você está fazendo. Aqui está a chave. Que beleza. Os governos investem muito no saneamento básico, né? E a gente sabe que a água que é servida não é uma água perfeita, 100%, enfim. Como é que a pessoa que deseja fazer um investimento para adquirir a jarra magnética, o que ela faz? Então, Beto Silva, nós temos, ela está nas redes sociais, Mercado Livre, né, e outros canais, e também nós gostamos muito de trabalhar com o representante, Sim. Que é o vendedor. Por quê? Porque ele vai conversar face a face com a pessoa, vai tirar dúvidas, vai fazer o chamado pós-venda, que é o acompanhamento. Porque nós temos uma máxima em nossa empresa, a Animar Produtos Magnéticos, que a gente não aceita
o usuário da jarra magnética, que é a água magnetizada, insatisfeito. O que seria isso? Ele só não vai ter benefício se não beber a água. Então, nós não queremos simplesmente trocar o nosso produto, nosso aparelho magnético, por algum dinheiro. Nós queremos construir uma via de mão dupla. Levar o produto, ter o dinheiro, porque faz parte, mas que a pessoa se comprometa em usar. E outro detalhe, um aparelho magnético destes, Beto Silva, ele tem um custo-benefício incrível, porque a pessoa vai comprar este aparelho magnético e ele vai durar 15, 20 anos. Muitos anos, né? Cuidando Muitos um anos. pouquinho, porque o campo magnético é um mistério que ele não se realimenta e não se consome. Né? O polipropilênio virgem da jarra magnética é durável, é muito forte, resistente, a não ser que corte ou queime. A gente dá 2 anos de garantia por questão da legalidade, mas a durabilidade é longa. Outro detalhe, reabastece praticamente de graça. É a água que você bebe em casa. Pega a água da torneira, do filtro, como mineral, se você toma, põe a água ali dentro, deixa 2 horas, ela já está pronta. E se ficar mais tempo? Não tem problema, não estraga a água, ela pode ficar mais tempo. E depois que tirou a água daqui de dentro, como é que faz? Bom, daí ela, em média por 48 horas, ela fica com a mesma condição de magnetização, depois vai perdendo a sua força aos poucos. Então a gente recomenda que a pessoa deixe esta água ficar pronta aqui 2 horas ou mais, retire a água daqui, coloque em outro recipiente e vá bebendo aquela água, dê para toda a família para produzir mais água. E para fechar sobre o custo-benefício, toda a família usa. Toda a família. Você tem 5, 6 pessoas, 2, um pet. Nós temos um caso aqui próximo da nossa cidade que um cachorrinho, ele não bebia água. A família até ficava assustada, o cachorro não bebe água, não bebe água. Quando começaram a dar água magnetizada para ele, ele não para mais de beber. Por que isso? Porque o animal, no seu instinto, lembra da história das pombas, de tomar água lá específica? Lá na Índia. Ele sabe que esta água, ela melhorou. O animal tem esta lição para trazer para a gente. Muito bem. Então, olha, você fica à vontade. Claro que aqui na imagem aparece redes sociais da Animar, WhatsApp também. Entre em contato, tome água. E você quer ganhar um bom dinheiro, seja um representante, vender, porque você estará vendendo, levando para as pessoas. Eu gosto de qualidade de vida. Qualidade de vida. Sim, é isso mesmo, Beto Silva. Nós estamos, assim, hoje com a oportunidade em todo o Brasil de ter representantes. Nós temos um marketing bem equilibrado, bem tranquilo, né, para que as pessoas comercializem esse produto. E eu sempre recomendo o seguinte, Beto Silva, que a pessoa experimente primeiro, beba, e depois comece a vender, porque daí ela vai ter autoridade. Ela teve benefício e agora ela vai ter segurança para fazer o trabalho, porque nós estamos falando de saúde. Saúde é algo muito sério, é uma vida que está aí. E quem não quer viver bem e viver com saúde? Então, as pessoas que têm interesse podem entrar em contato com a gente. A gente tem gente já hoje, alguns representantes espalhados aí pelo Brasil, muita experiência do negócio e prazer de atender e conversar com pessoas de todas as faixas etárias. Por exemplo, Beto Silva, tem tanta história, né? A minha filha, ela faz 29 anos agora, e a minha esposa ficou grávida já bebendo água magnetizada. Então, a minha filha já nasceu bebendo água magnetizada, tem uma saúde estupenda, vive muito bem e é fruto, a gente acredita, claro, de alguns cuidados também, né? Mas a água é o melhor bem da vida. Muito bem, fez bem para mim, fez bem para o Zanardi, fez bem para muita gente, está fazendo e vai continuar fazendo. Então a gente espera que você seja realmente direcionado para redes sociais, para o WhatsApp, entre em contato. E não tem palavra melhor para encerrar esse bate-papo do que desejar saúde para todos. Eu só quero fazer um adendo agora, Beto. Sim. Desejando saúde. Para você que nos ouve, nos vê, abra mão de alguma coisa, quem sabe até de uma pizza, né? Faz um esforço aí, porque o grande sonho, o grande desejo nosso é que todas as casas tenham um aparelho magnético, uma jarra magnética.
Porque como a gente já lida com isso há 30 anos e tem tantos testemunhos, tantas experiências, eu tive agora um contato com um senhor de 83 anos de idade, que ele já bebe a água magnetizada há acho que uns 25 anos, e ele me fez lembrar o testemunho dele da época. E se incomodava tanto com saúde, com intestino, com dores pelo corpo, que ele ele diz assim, ele fala porque ele vive. Eu na época tinha pensado até em me dar um tiro na cabeça, me suicidar, porque era muito sofrimento. E agora depois de todo esse tempo, eu vivo bem, renovou e ofereço o produto para os meus amigos todos os dias. Saúde e o melhor bem da vida, água magnetizada para todos. Muito bem, um abraço.